Reportagens Recrutas do Crime, que foi apresentada no Balanço Geral durante essa semana. Mostrou uma dura realidade em Joinville. No ano passado, de janeiro a julho, 155 adolescentes foram flagrados praticando crimes e outros 41 foram apreendidos por ordem judicial. Reportagens que trouxeram essa reflexão a todos nós, né? Porque de um lado a violência e do outro a oportunidade para mudar. Crianças com 7, 8, 9 anos estão sendo aliciadas por traficantes. O envolvimento cada vez mais precoce fez a Polícia Civil investigar por que elas são o foco dos bandidos. A descoberta foi impressionante. As organizações criminosas encontraram uma forma de economizar e prosperar. Dinheiro fácil, armas e até festas. A nossa equipe foi a fundo para descobrir quais são as recompensas que os traficantes oferecem para atrair as crianças e adolescentes. Mas afinal, como proteger e afastar do mundo das drogas? E quais são as políticas públicas voltadas para elas? Ouvimos diferentes profissionais para explicar em que momento da vida os jovens decidem seguir para o tráfico e viram alvos fáceis da criminalidade. Em meio a tantas histórias, um depoimento comovente. Ele foi apreendido vendendo drogas, estava internado, perdeu a mãe e não pôde ir ao enterro. Me arrependo muito. Tempo perdido, né? Tempo que não volta mais. Tem ainda as boas iniciativas e os voluntários que unem forças com o governo para informar e alertar. É a prevenção que entra nas escolas, até mesmo com a música. Evitar que a criança se envolva, porque depois que ela se envolve já não é mais prevenção. Aí a gente já tem que atuar na repressão, né? E é tudo que a gente não quer. É uma dura realidade mesmo, né? E que está, nesse momento, aí a gente está falando de Joinville, maior cidade do estado, infelizmente levando jovens que podem ter uma vida inteira pela frente para um caminho, mas infelizmente que acaba caindo na violência, crimes e até a morte muitas vezes. Se for pegar o histórico dos envolvidos, na maioria dos casos são famílias carentes que não têm habitação ou mesmo acesso a serviços básicos como saúde. Acima de tudo, a gente está falando da base da família também. Então, diante da repercussão dessa semana, né, que as reportagens apresentaram essa questão, a gente convidou para trazer aqui uma reflexão para a gente, até buscar o que pode ser feito, né? Enfim, a psicóloga Márcia. Muito obrigada, Márcia. A Márcia tem, inclusive, uma experiência, ela é psicóloga policial. E, primeiramente, quero agradecer muito sua presença aqui, viu, Márcia, por trazer esse assunto com a gente aqui, debater um pouquinho. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, sobre essa questão do crime na adolescência para uma questão preventiva mesmo, né? O que chamou atenção ali na série, para quem acompanhou e eu assistindo ali também, a gente conversando ali, própria Danilando que realizou a reportagem, é que entre os entrevistados, a questão da base da família foi o principal ponto, quanto isso é importante. Realmente é. É bastante importante, né? Porque se a gente pensar... Vamos pensar nesse adolescente, então. Um adolescente que responde, que acaba caindo dentro do sistema prisional. Existe um percurso, né? E se a gente pensar na fase de desenvolvimento desse adolescente, a gente vai pensar assim, ó, dos 10 aos 14 anos, existe uma linguagem emocional. Ele está lá brincando, jogando futebol, ele tá brincando com outros guris. É diferente quando começa dos 15 aos 19 anos. Por quê? Porque dos 15 aos 19 anos vem a cultura, vem a sociedade e exige dele um comportamento de homem, seja homem. Certo. Quando a cultura vem e diz isso, solicita que ele seja homem, que ele tenha atitude de homem, que ele ajude em casa, porque normalmente são famílias que têm dificuldades. Isso já começa desde cedo também, para estar ajudando a família, né? Essa família e essa cultura está passando mensagens para ele, mas como é que esse menino vai ser homem? Que modelos de masculinidade ele vai ter dentro de uma favela, por exemplo, que tem poder? Normalmente esses modelos de masculinidades que têm sucesso... É o traficante, né? É relacionado ao crime organizado e que ele se sente tentado a isso. E a gente tem que pensar mais uma coisa, né? Não é só onde ele está inserido, não é só a questão de socialização dele, né? A questão é que o meio acaba exigindo isso dele, né? É um adolescente hoje diferente de um adolescente de 30 anos atrás, porque hoje há cobranças até pela aparência, ou ter
Eu tenho tênis tal, eu tenho aparelho de celular tal. Isso também esse jovem, esse adolescente pode ser atraído por conta disso? Porque a reportagem também falou sobre isso na série. Pode, se a gente pensar nessas questões de modelo de masculinidade, a gente vai ver que esses modelos, normalmente, eles têm dinheiro. Aí a gente pega a cultura hip hop, a cultura do rap, aí você vai pegar as letras dessas músicas, você vai ver que fala muito sobre a questão da violência, sobre a questão do uso de drogas. Não que essas músicas disseminem apenas isso, mas existe também nisso. Armas, né? A questão do armamento, tudo isso simboliza poder. Aí você pega também a mídia, filmes. Os filmes mostram isso, né? E mostram que os modelos de masculinidade, sempre o homem sério, sempre o homem isolado, o homem que vive sozinho. E isso até nos protagonistas dos filmes, se você observar, né? Então, esse guri, ele vai precisar criar esse ser homem que essa cultura exige, né? E se essa for a referência dele? E normalmente porque se a gente for olhar a vida desses meninos, eles ou não são criados pela figura paterna, ou essa figura paterna está cumprindo pena já num presídio, né? Isso é familiar para ele. Vem a questão da socialização, muitos dizem que é uma questão de ressocializar, mas não é um problema de ressocialização. Porque socializar é a adaptação de uma pessoa dentro de um ambiente. Ele foi adaptado naquele contexto, para ele é natural, a vida do crime, ele observa isso o tempo todo. Ele volta para esse ambiente depois de algum fato aconteceu em que ele cumpriu alguma pena, né, medida socioeducativa, vamos falar assim, e ele volta para aquele ambiente. E para ele é natural. Normalmente as pessoas condenam, né, ele não faz nada, ele é um vagabundo, mas acontece que ele foi socializado nesse contexto. Nessa questão da ausência que você falou, Márcia, a série de reportagens também falou sobre essa questão. Porque às vezes é essa ausência de um pai ou de uma mãe ou da figura, né, que pode ser um padrasto e se tornar aquele pai de criação que vai ser a referência dele, o exemplo para o lado do bem. Mas na falta, muitas vezes é o chefe daquela organização criminosa que vai dizer, não, eu vou te proteger. Isso também acontece? Acontece bastante. É o momento que, normalmente, porque como muitos desses adolescentes, eles estão se sentindo sozinhos. Né? É um momento em que eles são cooptados pelo crime, né? Pelo crime organizado. Eles acabam tendo uma referência. E é exatamente como você falou, né? Essa questão de ter alguém que eles se identifiquem. E não precisa ser necessariamente a figura masculina. Existem exemplos de meninos e adolescentes que olham o exemplo da mãe, uma mulher que trabalha, uma mulher que batalha, que corre atrás e segue esse exemplo. Mas a maioria não. Né? A maioria ele vai seguir o exemplo daquele que tem, daquele que é aceito socialmente, e isso a sociedade também tem um papel muito grande, porque ela acaba exigindo que você tenha para você ser aceito, do contrário você acaba sendo invisível, né? É mais um. E é cada vez mais cedo também, né, Márcia? Exatamente. A gente tá falando de adolescentes, mas crianças às vezes com 12, 10 anos também já estão virando recrutas para o crime. Mas justamente por conta disso, né? Por uma questão econômica, né? Por uma questão de não se tornar invisível aos olhos dos outros, porque aí é o que eu volto a dizer, aí vem a importância da sociedade não olhar para uma pessoa em função do que ela tem, né? De não aceitar determinado estereótipo de pessoa. Por quê? O que você começa a perceber? Que essa realidade, ela tem meninos mulatos, meninos pardos, negros. Se você pegar um adolescente com essas características de um adolescente branco, da classe média, esse adolescente da classe média, ele vai ter mais possibilidades, oportunidades dentro de um mercado de trabalho. E isso é um papel da sociedade, né? Isso é uma contribuição da sociedade na maneira como esses meninos acabam se organizando. A sociedade também passa mensagens ambíguas, né? Não quer dizer que está tudo perdido, né, Márcia? Não, a gente também mostrou na reportagem ali na série trabalhos que acontecem para tentar trazer, resgatar e evitar. Aí a gente pode falar de música, de esporte, tudo isso ajuda. Reintegrar esse adolescente dentro da comunidade dele. Porque muitos, às vezes, eles só precisam de uma palavra. De alguém que diga que ele é competente em outras coisas que não a vida do crime. Mas, e esse alguém pode ser alguém do segmento religioso. Um professor? Pode ser de uma instituição, da escola. Pode ser um treinador.
mas alguém que acredite nele, porque ele está numa fase de desenvolvimento, né? Ele precisa desse olhar, ele precisa desse investimento afetivo nele, né? E em casa? Em casa tem essa questão assim, o que uma família pode fazer? A questão da educação, do apoio familiar, de se interessar por esse adolescente é muito importante, de dar orientação. Esse adolescente ele não pode deixar de receber essa orientação. Porque ele está crescendo, mas é uma criança, tem a inocência ainda ali, né? Ele está nesse processo de desenvolvimento. E se a família não ocupa esse espaço, outros vão ocupar, de orientar, de educar. E esse jovem também entender que ele é capaz, né? Porque a gente falou da questão da ausência. Se não existe esse apoio em casa, ele conseguir, então, na figura, pode ser de um professor, de alguém de fora, mas que vai se tornar esse vínculo. Exatamente, alguém que invista, que acredite nele. Acreditar, né? A gente tem um comentário, inclusive, pelo WhatsApp que chegou aqui pra gente, pro Ver Mais, aqui na RIC TV Record, que é da Claudiana Correia. E ela diz, muitos jovens querem ter coisas que os pais não têm condições de dar. Aí vão pra rua ganhar o dinheiro fácil, muito triste mesmo. Isso pesa até no coração de mãe, de pai, de saber que o filho tá pedindo e não consegue dar, né? Isso pesa, mas também a gente tem que pensar nessas mensagens ambíguas que são passadas pela família. Existem casos de jovens, de adolescentes, que estão entrando na vida do crime, a família não quer que ele entre, mas a família passa mensagens ambíguas do tipo, a gente não tem dinheiro para nada, precisa da sua ajuda. O que esse adolescente faz? Ele vai lá, vai pelo caminho. Vai lá, que consegue dinheiro, fácil, entre aspas. Acaba sendo mais fácil. Isso é uma mensagem ambígua. A família diz que não quer, mas entra aquele dinheiro fácil. Mas pede ajuda para esse adolescente. De onde veio esse dinheiro? Né? Márcia, muito obrigada por trazer esse assunto, refletir um pouquinho com a gente. E uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana também. Muito obrigada. Obrigada mesmo.